iniciando a mais um Dialogando o Momento, onde iremos hoje refletir, dialogar sobre escola e família, um assunto tão importante nos dias de hoje. É uma honra e uma grande satisfação a Editora Zófos e o Centro de Educação para o Pensar estarem com você para que a gente possa trocar ideias. Sejam todos bem-vindos a essa nossa sala e, de imediato, eu passo a palavra para o professor Paulo Sérgio para que ele se apresente. Bem, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Fátima, Cristina, Pedro. Quero agradecer, antes de mais nada, o convite feito pela Editora Zófos para participar dessa live. Um debate muito importante nesse momento. Eu sou o Paulo Ribeiro, diretor do Palas Atena aqui de Manaus, já atuando com o Centro de Filosofia há algum tempo, já há um pouco mais de 20 anos, e atuo também, além da direção da escola, como conselheiro no Conselho Estadual de Educação. Eu entendo que esse é um momento muito peculiar na vida de todos nós. Nunca na história recente tivemos algo semelhante. A escola precisou muito rapidamente ter que se reinventar. Os professores precisaram trabalhar numa outra perspectiva, de uma outra forma. E aí a grande preocupação nossa, como nos sintonizar com as famílias, com os pais, as mães, os responsáveis, principalmente das crianças menores, das crianças pequenas, porque eles que passaram a ser os verdadeiros tutores dos alunos nas suas casas. E aí isso representou um grande desafio para a escola, que no primeiro momento teve de se adaptar, de se adequar, e a cada momento precisa se reinventar. A criatividade, uma hora dessa, é algo muito importante, precisamos colocar em prática. Precisamos, com isso, criar canais de comunicação da escola, da professora, do professor com a família. Os maiores, os alunos do Fundamental 2, do ensino médio, eles já têm uma condição maior de autonomia, de se sair bem nas atividades remotas, mas as crianças dependem muito da participação dos seus pais, e a escola precisa ter uma forma de diálogo com eles significativa, não só com as crianças. Eu gostaria de passar a palavra agora para a professora Cristina, para que ela faça a sua apresentação. Boa tarde, eu sou Cristina Pinho, psicóloga de formação, com pós-graduação na área de psicopedagogia, com vasta experiência na área educacional, também atuando como orientadora e agora, nesse ano, como coordenadora da educação infantil e fundamental. Quero agradecer muito o convite em participar desse bate-papo, para trocarmos ideias, para ampliarmos o nosso olhar e nossa criatividade em relação a esse tema tão pertinente, que é a comunicação entre escola e família. Boa tarde, professor Silvio, Pedro. Boa tarde, professor Paulo, Cristina e todos que estão conosco nessa live. Eu sou Fátima Lemos, diretora, fundadora do Colégio Maria Esther, aqui em Fortaleza, no Ceará. Sou conselheira do Conselho Municipal de Educação de Fortaleza, represento a minha categoria do CINEP-CA, categoria da Livre Iniciativa. Já assumi a presidência da Câmara da Educação Infantil, já assumi também a vice-presidência do nosso conselho e trabalho na educação ao tempo da minha escola, ou mais, porque eu comecei antes. O Colégio Maria Esther tem 36 anos, né? E mais de 20 anos trabalhando com o programa Educar para o Pensar, né, de autoria do professor Dr. Silvio, né?
Eu louvo a iniciativa do professor Silvio e da sua equipe de profissionais, com a iniciativa dessas lives, né, com temas tão relevantes para o momento, e aqui estou, para dar a minha colaboração nesse momento tão incerto, né, de um amanhã incerto, mas vou trazer ou levar a minha colaboração, dizendo que, apesar do momento e apesar de tudo, eu sou uma educadora esperançosa. E aí eu recordo, né, e trago o Paulo Freire, quando ele dizia e diz, né, a fala dele está aí para nós, que o educador precisa ser esperançoso. Como trabalhar com a criança sem esperança? Então é isso, estou feliz por estar aqui, agradeço o convite. E passo agora para o meu amigo, o nosso consultor querido, Pedro Lucino. É com você, Pedro. Olá, sejam todos bem-vindos realmente a esta live. Eu sou o Pedro Lucino. A gente está há 30 anos trabalhando com a educação quase nesse país, né? 25 como professor de sala de aula e 5 anos assessorando as escolas do Nordeste e as escolas do Amazonas. Gostaria de dizer que é um momento muito ímpar trabalhar a dimensão da escola e traria uma figura muito importante, Maria das Neves Oliveira. Vou dizer por que na minha fala trouxe esse nome depois, saudando todos os diretores, coordenadores, professores, aqueles que fazem parte da comunidade escolar. E saúdo também uma família muito especial lá de Fortaleza, e depois vou dizer também por que estou saudando esta família, a família de Márcia e Marcelo, com seus filhos, o Mateus, Maria Clara e Marcela. Depois eu vou dizer as razões porque eu estou saudando com eles todas as famílias, todos os alunos, todos os pais, todas as mães que fazem parte desta grande comunidade educativa que o Centro de Educação para o Pensar busca atender em todo o Brasil. Eu passo a palavra ao professor Silvio para que possamos dar um encaminhamento dos momentos de reflexão. Nós estamos fazendo um trabalho sistemático de reflexão como equipe de assessores do Centro de Educação para o Pensar e da editora, e também fazendo uma assessoria constante, dia a dia, a todas as escolas que trabalham o programa Educar para o Pensar por todo o Brasil. Então, como hoje, nesse momento, né, de crise social, humana que nós estamos vivendo, algumas profissões estão sendo como que recolocadas nos seus devidos lugares e nas suas importâncias. Eu queria, então, sistematizar algumas ideias no livro dos Provérbios 22:6, que diz o seguinte: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Por que eu peguei essa frase para iniciar a minha reflexão? Porque nesse momento a gente não está só preocupado, como também quando estamos em sala de aula, não estamos só preocupados com o conteúdo, com a carga que nós temos que transmitir e fazer o aluno entender. Nós queremos que os nossos alunos sejam pessoas, sejam indivíduos, sejam seres humanos. E aí, nesse Provérbios 22:6, quando diz, ensina o caminho para a criança, qual caminho ela deve andar, porque ela não vai se desviar desse caminho. E hoje nós estamos fazendo isso de maneira remota, e estamos fazendo enquanto pais. E eu queria, então, a partir dessa passagem bíblica, falar sobre o princípio 90/10. O que é esse princípio 90/10? 10% da vida estão relacionados com o que se passa conosco e não temos controle sobre eles. Então, 10% da nossa vida a gente não tem controle. Agora, 90% é a forma como a gente reage aos fatos que vão determinar as nossas conclusões, as nossas ações. Então, esse princípio 90/10 é importante para a gente também entender esse momento que a gente vive enquanto sociedade, enquanto humanidade.
O que isso quer dizer? Realmente não podemos evitar que o nosso carro enguice, que um avião atrase, que o semáforo feche, que um vírus entre na nossa vida pessoal e coletiva. E assim nós poderíamos ter um monte de exemplos para ver esses 10%. Porque essa representação desses 10% está acontecendo. Agora, os restantes 90% é que nós determinamos com as nossas reações. Vou dar um exemplo de casa, já que nós estamos falando de família, né? Você está tomando café da manhã com a sua família, café na sua camisa branca. Você não tem controle sobre isso, mas tem sobre o que acontecerá em seguida. O que pode acontecer? Você vai se irritar, vai repreender a sua filha e ela vai começar a chorar. Ou você vai censurar a sua esposa por ela ter colocado a xícara muito na beirada da mesa, né? E num prosseguimento de uma discussão verbal. Ou você vai ter que trocar a camisa e, voltando para a mesa, vai encontrar sua filha chorando, a sua esposa vai estar contrariada, e com isso tudo houve um atraso, né? Naquilo que você deveria fazer, e você sai, então, apressado de casa, dirigindo em alta velocidade, e é multado. Então, 10% foi a xícara que caiu, o café que caiu na tua camiseta. 90% são as reações que a gente tem ao fato. Então, o dia começou mal, você ansioso para que termine esse dia. Então, é recebido, quando volta, né, friamente e em silêncio pela sua esposa e pela sua filha no final do dia. Porque o seu dia foi tão ruim, primeiro, por causa do café. Segundo, por causa da sua filha. Terceiro, por causa da sua esposa. Quarto, por causa da multa do trânsito. Ou quinto, por sua causa. A resposta correta é a quinta, né? Pois o fator determinante foi a ausência de controle sobre o que aconteceu. De outra forma, a gente poderia pensar esse mesmo exemplo. Eu estou falando isso de casa, mas nós poderíamos estar pensando em sala de aula, poderíamos estar pensando na relação com o nosso colega, professor em sala de aula, na hora do intervalo, enfim, várias outras situações. Mas de uma outra forma, esse exemplo da casa. Então, o café caiu na sua camisa. Sua filha chora e diz gentilmente, né? Você diz gentilmente para ela: está bem, querida, você só precisa ter mais cuidado. Depois vai lá, troca a camisa, olha pela janela, vê o mundo, dá um sorriso, e esse sorriso vai ser retribuído. Por quê? Porque os 90% foram diferentes. Então, essa é a diferença. Duas situações iguais com finais opostos. Portanto, se alguém fizer um comentário negativo, procure não levar a sério, evitando assim ser afetado e tirando a sua energia. Mas o que essa história 90/10 tem a ver com esse tema que nós queremos dialogar aqui? 10% relacionado com o que se passa com a gente e que não temos controle, e 90% da forma como reagimos aos fatos que vão determinar as conclusões. Quero, então, a partir dessa premissa que eu vou colocar agora, sistematizar essas ideias e trazer essa história, esse exemplo na 90/10, para algumas ideias que eu fiquei pensando desde a semana passada, ontem, hoje, com mais intensidade. Quero partir da seguinte premissa: todos somos educadores e pais. Todos somos educadores e pais. Mesmo aqueles professores, aqueles educadores que não têm filhos biológicos. Por quê? Porque uma criança, um adolescente, nos vê como profissionais que estão ali para organizar um conhecimento, mas eles não estão só querendo esse profissional. Eles estão querendo alguém que estenda a mão, alguém que olhe para eles com carinho, alguém que enxergue eles. Então, isso é o papel do pai também, e é o papel do educador. Então, todos nós, essa é a premissa, todos
nós somos educadores e pais. Por quê? Porque ao ensinar e aprender, a gente exerce a função de pai e mãe. Pensei muito, então, nesses dias, e também por conta, né, do dia 20 de maio, que é o dia do pedagogo, né? Então, nós estamos de parabéns, né, porque nós somos educadores. Então, nosso dia 20 de maio. Por que eu coloco isso? Por que a gente gosta tanto da escola? Por que a gente gosta tanto da sala de aula? E muitas respostas podem ser positivas e muitas até negativas, né? Eu posso dizer, eu gosto da sala de aula por N motivos, inclusive por acontecer coisas que eu não gosto dentro da sala de aula. E eu lembrei que eu faço essa pergunta quando, em palestras nas escolas, com professores, eu pergunto, né, para os professores, e pergunto agora para todos nós que estamos aqui na sala: os alunos gostam da escola? Essa é a pergunta. Os alunos gostam da escola? E quando eu faço isso com professores, vem respostas. Muitos dizem, sim, os alunos gostam da escola. Outros dizem, mais ou menos. As crianças gostam, os adolescentes nem tanto. E aí, nesta conversa que a gente inicia a partir dessa pergunta, o que eu começo a perceber? É que a maioria dos nossos alunos gosta da escola. Adora a escola. Tanto é que tem muitas escolas que os alunos não querem ir embora ao final do período, ou gostam de estar na escola, vêm no período oposto. Eles querem estar na escola, eles gostam desse espaço. E é o nosso espaço também. Então, os alunos gostam da escola. Aí a pergunta que eu faço logo em seguida é: os alunos gostam da sala de aula? E aí a resposta é a mesma coisa. Alguns dizem sim, outros mais ou menos. Alguns alunos não gostam. E eu sempre completo essa pergunta dizendo: se os alunos gostassem da sala de aula, eles não sairiam correndo quando dá o sinal de intervalo. Ou eles não levantariam quando dá o sinal de troca de aula. Se eles gostassem da sala de aula, eles iriam dizer para o professor: professor, continue a explicação, você não terminou. Mas os alunos estão num espaço, sala de aula, que não é deles. A sala de aula, na estrutura que a gente viveu e que a gente está, a sala de aula é o nosso espaço enquanto educadores. O espaço do aluno é a escola, a sala de aula é o espaço do professor. Podemos transformar isso? Podemos mudar isso? Podemos. Fazer com que a sala de aula seja também um espaço do aluno, que ele goste de estar em sala de aula. Agora, para isso, nós temos que fazer ele participar. Estou falando escola, professor, aluno. Por quê? Porque nós dizemos, é a minha escola. O chão de trabalho nosso é a sala de aula. É o meu porto seguro. E lá eu me sinto bem porque eu consigo coordenar uma reflexão, coordenar uma aula, dar um conteúdo, cobrar esse conteúdo. E também a escola é considerada esse porto seguro por muitas famílias. Muitas famílias veem o espaço escolar como um local seguro para que eu possa enviar o meu filho, minha filha, e lá eles possam aprender. Por isso a gente gosta tanto desse espaço e sentimos saudade, né? Porque aquele espaço lá está vazio hoje. Estamos tendo outras relações. Então, como professor, eu sei o que seria importante na relação dos pais biológicos para com o ato de ensinar que exerço. Portanto, tenho muito clara a ligação da família e escola, como ela deveria ser. Como pai, eu também percebo que as intenções da estrutura escolar são as melhores para com os meus filhos e seus colegas, escola e família. Muito mais do que quando estávamos na normalidade. E até ouso dizer que não seremos mais os mesmos. Quando retornarmos à convivência escolar, nem os alunos, nem nós, nem as famílias seremos os mesmos. Agora, a gente tem objetivos comuns, escola e família. E como na história inicial dos 90/10, precisamos então entender que os 10% relacionados à ligação escola-família
que muitas vezes não temos controle sobre essa ligação, e entender as nossas reações com os 90%, pela forma como a gente reage aos fatos. Aqui a questão do ensino e aprendizagem, que vão determinar as nossas conclusões. Então, dentro desse parâmetro de bom senso, a aprendizagem vista como algo muito mais amplo e complexo. Precisa equilíbrio entre as estruturas escola e família. Por isso, costumamos dizer, né, que as forças vivas desta aprendizagem constituem a comunidade escolar, que é composta dos alunos, dos professores, direção, coordenação e das famílias. Então, essa é a comunidade escolar. E eu queria, então, finalizar essa minha rápida fala, porque nós poderíamos aqui discorrer outros enfoques nessa relação escola-família, lembrando a passagem bíblica do Provérbio 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, a ação realizada pela família e pela escola, principalmente nessa urgência que estamos vivendo enquanto humanidade, é fundamental. Cristina, é com você. Então, você abordou a escola sendo um porto seguro, e aí eu acrescentaria esse porto seguro, um local de acolhida. E essa acolhida, ela deve se fazer presente em toda e qualquer situação. E nesse momento de uma distância geográfica, mas não de uma distância de compartilhamento de ideias, isso se faz extremamente necessário. Aí eu penso na família, né? Que família nós temos? Quem são essas nossas famílias? Então, a gente precisa levar isso em consideração quando a gente abre os canais de comunicação e de possibilidades de intervenção e de acolhida dessa família, né? Então, os pais estão engajados de uma forma diferente no acompanhamento das atividades dos seus filhos. E isso causa, em determinado momento, estresse, né? Causa preocupação, medo, porque nós estamos no meio de muitas incertezas. Quando vamos voltar para a sala de aula? Esse espaço seguro e tranquilo, em que eu deixo o meu filho e sei que ele vai estar sendo cuidado, onde ele vai estar desenvolvendo as suas competências. Então, a escuta e a empatia se faz extremamente necessário. Me colocar no lugar desses pais. E quando eu digo me colocar no lugar desses pais, não é atender todas as suas demandas, porque a escola não tem como dar todo esse atendimento individual. Mas a escola pode escutar, porque a partir do momento que você permite que o pai faça uma catarse, né, que ele coloque as suas insatisfações, né, você está permitindo que ele, ao final, você pode refletir com ele, que isso também está sendo uma novidade para a escola. E cada escola está fazendo do seu jeito, se organizando com suas possibilidades, se reinventando. Então, por isso, eu acho que escuta e empatia é primordial nesse momento junto com os pais, né? E usar os diversos canais. Na minha experiência na nossa escola, enquanto coordenadora da educação infantil e fundamental, mas também uma prática da nossa coordenadora do Fundamental 2 e médio, né? Nós nos comunicamos com os pais, e os canais estão abertos através de e-mails, através do WhatsApp, através das nossas plataformas digitais, né? E também a gente precisa ser criativo, que foi uma palavra que o Silvio usou, no sentido assim, de manter vivo a nossa proposta pedagógica e aquilo que a gente pensou para o nosso ano letivo, daquilo que está ali no nosso calendário. O que, de fato, nós podemos executar para aproximar a escola, né, família e escola, e esse aluno, porque esse aluno é que está sendo atendido também, para que ele consiga sentir pertencente ainda dentro desse contexto escolar. Na educação infantil, isso é uma tarefa diária, árdua, nessa conquista, porque as crianças não vão ficar 5 horas em frente a uma tela, uma aula virtual. Então, que possibilidades nós vamos ter que investir, em que estratégias para que aconteça essa ligação permaneça,
Porque com os maiores isso é até mais fácil, mas com os menores a gente precisa disso. Então, nós estamos tentando manter os nossos calendários. Uma das atividades que foi muito legal e que aproximou muito, né, nos aproximou mais ainda das nossas famílias, foi que teve no nosso dia 9, foi o dia da família na escola. A escola, os alunos não puderam, nem os pais puderam estar na escola, mas nós fizemos uma live e a escola, e nós levamos a escola para a casa dos pais. Então, os meninos fizeram apresentações, vídeos, e participou os alunos da educação infantil até o ensino médio. E foi lindo, mães e pais chorando, agradecendo, os pais cantaram junto com os filhos, homenageando as mães. Foi um momento maravilhoso. Escola, família, se comunicando de uma forma diferente, mas se comunicando. Então, acho que é muito importante a gente manter aquilo que está dentro do nosso calendário também, e que nos aproxima. Dentro desses canais de comunicação, vou voltar um pouco, assim, nós também temos o hábito de ligar para os pais, aleatoriamente, a gente escolhe durante a semana, pais que a gente vai ligar. A gente liga para dizer: oi, família, como vocês estão? Como estão as crianças? De que forma nós podemos ajudar? E, ao final dessa conversa, do pai dizer que está estressado, da mãe dizer que não aguenta mais, parará, dizer todas as queixas, ou então, Cristina, muito obrigada por ter ligado, eu fiquei muito feliz, eu não esperava essa atitude da escola. Então, a gente precisa estar com a escuta, né, muito atenta, ter muita sensibilidade, porque se nós estamos, enquanto gestores, coordenadores, passando por inúmeras, eu diria, não só dificuldades, mas precisamos ter que nos reinventar, esses pais mais ainda também. Porque eu tenho um pai que tem filho na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no médio. Como lidar, e as aulas acontecendo tudo ao mesmo tempo, como esse pai vai lidar? Quem ele vai dar prioridade? Claro que a gente trabalha a questão da autonomia. É importante essa autonomia. E os maiores já têm isso, né? E o nosso material de filosofia nos ajuda muito na construção dessa autonomia, do refletir, do pensar sobre, né? E esse canal é o canal que deve estar aberto o tempo inteiro. Nós também fizemos agora no mês de abril, e enquanto durar esse isolamento, né? Nós fizemos também uma pesquisa de satisfação. Recebemos inúmeros elogios, mas também recebemos algumas coisas, os pais pontuaram algumas coisas que a gente disse: epa, dá para melhorar isso sim. Então, escutar os pais, porque não só porque eles são clientes, mas porque nós temos uma relação e um compromisso de aprendizagem, que essa é a função da escola, que o aluno possa aprender. E ele pode aprender à distância. É diferente de aprender na sala de aula. Eu acho que está faltando o abraço, o aperto, né, o aconchego. Mas a gente pode aprender à distância. Eu entro nas salas, no final, eu sempre aviso: professora, eu vou hoje entrar na sala tal, no final da sua aula, para conversar com os alunos, para dizer: oi, tia Cristina está aqui, como é que vocês estão? E, oi, tia Cristina, gosto muito quando eu acesso às salas para conversar comigo. Aí eu falo com os pais: oi, pai, tudo bem? Aí quando o pai quer conversar: Cristina, eu tenho uma coisa para dizer. Pai, liga para a escola, então eu vou ligar para você, manda um e-mail, né? Porque eu quero priorizar a sua fala. E aí eu agradeço a Fátima, a partir da ideia do que ela falou, que ia ter um sanfoneiro, eu acho que é na escola dela, para presentear, né, os seus professores, uma data de agradecimento. Porque eu acho que é coisa boa, a gente tem que compartilhar. Nós vamos fazer um karaokê com os nossos professores, né? Porque eles também precisam ter cuidados, porque eles também mantêm um canal de comunicação, eles representam a escola, então cuidar de quem está cuidando dos alunos, que são os nossos professores, né? Os administrativos. Então a gente vai fazer um grande karaokê. Então essas são as ideias que a gente está tendo para manter os nossos canais de comunicação abertos e o nosso cuidado com os pais, né? Percebendo e valorando essa relação, porque em algum momento eles vão voltar para a escola, né? E aí nós vamos ter que continuar cuidando, né, desses alunos.
durante todo esse processo de isolamento social, agora com um olhar mais... Com algumas crianças precisam de alguma coisa mais específica, de um atendimento mais individualizado. É importante, de fato, que a gente perceba que essa escola ela tem que ser da educação infantil até o ensino médio, né? Porque eles têm olhares diferentes, necessidades diferentes, e a gente também precisa ficar atento a essas necessidades dos nossos adolescentes, para que eles se sintam, que eles queiram voltar para a escola. Porque existe um momento que eles vão para a escola por conta dos colegas, não vão por conta do conteúdo, mas o fato deles quererem ir voltar para a escola no outro dia, porque tem alguém ali que os escuta, já significa que nós estamos no caminho certo. Sim, comigo agora. O tempo que foi concedido, né, a mim concedido, eu vou tocar em 2 pontos que eu acho importantes na ocasião. O meu primeiro ponto, eu quero tocar na escola antes da pandemia, certo? A escola antes da pandemia, eu quero fazer uma referência às ações pedagógicas de cada escola, que já são vivenciadas ao longo de sua existência, que é a cultura de cada escola. E a partir desse meu pensamento, eu trago a experiência do meu colégio de trabalhar com filosofia desde as crianças pequenas, do primeiro ano do ensino fundamental, até a 3ª série do ensino médio. Um projeto de filosofia que vai ao encontro de uma proposta pedagógica humanista, né? Projetos que contemplam uma formação cidadã, né? Com esse objetivo, né, de um jovem socialmente, né, com as relações bem definidas, bem respeitosas, é uma relação de respeito ao outro, né, uma educação que contemple a autonomia e a alteridade. E isso, o estudo com filosofia e outros projetos que também contemplam as relações, fortalece esses objetivos da escola, né, do respeito do outro na convivência. É fácil? Não, não é. É possível? Sim, é possível. Porém, é necessário um planejamento participativo, onde todos os atores envolvidos no processo do ensino e da aprendizagem participem, né? Que sejam tudo muito claro, muito transparente. E aí, eu levo essas questões para os canais de comunicação com a família. Uma escola que tem na sua proposta uma formação realmente comprometida com a cidadania, com o respeito ao outro, que adota filosofia para as crianças e os jovens pensarem, refletirem, serem jovens críticos, né? Precisa abrir um canal com a família, mas um canal transparente, um canal de escuta, onde a família possa fazer parte desse processo e ela se sinta parte e se sinta responsável por isso. Uma escuta da família, não só do cognitivo, das questões disciplinares, mas em especial das questões afetivas e sociais que envolvem a aprendizagem dos alunos. E aí eu queria tocar nesse ponto para entrar no segundo ponto, que seria a escola em tempo de pandemia, né? Uma escola que precisa, né, na perspectiva de se reinventar o momento. Por quê? As escolas viviam, de uma forma geral, uma zona de conforto, digamos, com suas preocupações, com as questões tecnológicas, porque a gente sabia que a tecnologia já estava presente, mas precisava estar muito mais. Se discutia educação à distância no ensino, digamos assim, na educação básica, o que era uma polêmica. Alguns educadores, estudiosos, achavam que isso ia diminuir, a mediação do professor, a importância do professor na relação, que de fato é uma questão que tem que ter esse olhar realmente, né? Algumas escolas vivenciavam muito mais a tecnologia, outras menos, né? De forma que a gente tinha uma perspectiva de futuro, né? Mas o que acontece? De repente, né, sem aviso prévio,
sem nenhuma, sei lá, perspectiva, chega para nós uma pandemia nas proporções que nós estamos vivendo. E aí, todas as escolas, todas, tiveram que se reinventar. E aí vieram os desafios, muitos desafios. Eu colocaria, o primeiro desafio foi digamos assim, a tecnologia, né? Você teve que correr para pesquisar quais ferramentas tecnológicas eu vou poder, digamos assim, vai caber no caixa da escola. Quais são aquelas ferramentas mais confiáveis? Quais são as ferramentas? E aí foi essa corrida do gestor para as ferramentas tecnológicas. Esse foi um desafio inicial, assim, que todos nós enfrentamos. O segundo desafio, numa sequência lógica, foi o treinamento com os professores, com todos os profissionais, mas em especial com os professores. Esses professores, alguns que nunca trabalharam com aulas, até o vocabulário mesmo, aulas síncronas, assíncronas, essa tecnologia não, aquele professor que na sua casa tem condição de dar a sua aula, aquele outro que precisa vir à escola. Então, esse desafio de capacitar o professor, de treinar o professor para as ferramentas, esse foi um segundo. Né? E veio um terceiro desafio, que tem a ver com a nossa live, que foi exatamente envolver a família. Envolver a família nesse processo da escola em casa, né? Que eles pudessem estar orientando, entendendo as ferramentas, e aí muitas escolas, a minha aconteceu, eu sei que muitas aconteceram, do técnico da escola ter que ir à casa da família, entendeu? Então, esse desafio da família estar conosco, e da família aceitar esse desafio, né? Abrir de fato esse canal mesmo, né? Que antes era escola, família, agora família, escola, digamos. Aí eu pensando, né? Em uma das obras da Isabel Parolin, né? Uma grande estudiosa de família, nós de escolas, né? Conhecemos a Isabel Parolin, ela tem muitos estudos sobre essa relação da escola com a família. E a Isabel Parolin, ela diz o seguinte, que a família é uma presença ausente, certo? A família é uma presença ausente. E aí, eu gostaria de, nesse momento, em tempo de pandemia, fazer um trocadilho com a frase da Isabel Parolin. Eu gostaria de dizer que agora a escola é uma presença ausente. Certo? É um trocadilho aí. E aí, com essa minha colocação, né, da Isabel Parolin, de que a família é uma presença ausente, e agora eu digo que a escola é uma presença ausente, eu faço um link, digamos assim, com a escola que eu falei, que tem toda a sua cultura, toda a sua cara, toda a sua história, com as suas ações, com sua proposta pedagógica, né, com todo. Eu faço um link dizendo que a escola que tinha esses canais de abertura para as famílias, que atendiam as famílias em momentos para o diálogo, em momentos para elogio, em momento para pedir a sua colaboração, vamos fazer assim, o projeto é assim, o seu filho é especial, tem essa necessidade, como podemos fazer melhor. Então, a escola que tinha esse canal antes da pandemia, aberto, sincero, transparente, agora em tempo de pandemia, ficou mais fácil, ficou mais leve, né, a nossa relação, digamos assim, de aceitação, né? Como a Cristina falou, de querer voltar para a escola pós-pandemia, né? É isso, então eu acho que por isso que eu fiz essa relação, antes e depois. Por quê? Porque a pandemia passa, a escola não será mais a mesma, né? Não será mais a mesma, os alunos não serão os mesmos, os estudantes, mas a escola não vai perder a sua essência, né? Mas eu encerro minhas palavras trazendo mais desafios. Eu só trouxe desafios. Qual o nosso maior desafio agora? O nosso maior desafio agora
é o retorno. É pensar o retorno. E pensar o retorno com foco no humano, né? Pensar o retorno dos profissionais, como a Cristina tocou, né? Os profissionais, principalmente os professores que vão retornar com suas inseguranças, com seus medos, tendo que passar, de certa forma, esperança e segurança para os alunos, para as crianças, né? Então, pensar esse profissional. Temos que pensar os alunos, pensar os estudantes, porque os estudantes retornam e vamos ter que pensar os espaços, pensar o tempo, pensar os espaços. Eu penso até que as normas dos Conselhos de Educação não vão servir para o momento, 1 metro, sei lá, quadrado para cada aluno, tantos alunos por sala. Isso vai fugir, né, dessas normas que nós temos, porque o momento vai pedir, nós vamos ter que reinventar, né? Essa situação do retorno dos estudantes na escola, pensar os espaços, pensar a higiene, pensar a rotina. E encerro dizendo um outro desafio, pensar a família. Pensar a família no sentido do acolhimento, porque elas também estão fragilizadas, as famílias também estão inseguras, e a gente tem que pensar com muito carinho esse acolhimento da família, para trazer de volta a confiança e trazer de volta um trabalho que a gente pretende continuar, que a gente, todos nós educadores, estamos sonhando com esse retorno. Nunca vai ser tão feliz como antes, né, esse retorno das crianças. E aí, numa parte mais abrangente, pensar uma relação da escola com a saúde. Eu acho que essa questão intersetorial precisa ser pensada, né? Precisamos caminhar juntos, somar. Estou aqui, essa é a minha contribuição enquanto educadora, sonhadora e esperançosa. É isso. E com você agora, meu amigo aí, Paulo Lucino, é com você. Isso, Fátima. Parabéns pela fala. Pedro Lucino, querida. Que bacana. Há 30 anos, a gente já quase 30 anos, exerce essa função de professor, de estar na escola. Há 25 em sala de aula e há 5 assessorando as escolas do Nordeste e do Amazonas. Que bacana ouvir o professor Silvio, ouvir o Paulo, Cristina e você, Fátima. São detalhes muito fortes que foram colocados nessa nossa live. E eu diria e faria, e o meu tempo aqui está reduzido porque foi bacana e a gente queria ouvir vocês, sim. Porque vocês estão no chão da sala de aula, no chão, digamos até da família. E eu gostaria de fazer uma analogia. Vocês aí do Nordeste, de Pernambuco, conhecem o amassaburro, pássaro, que aqui nós chamamos no Sul, de João de Barro. Ele faz uma casa com a sua parceira, com muita determinação, em 3 semanas, e fazendo uma parede resistente à chuva e ao vento. A escola e a família. Eu gostaria que nesse momento, e aí nessa analogia, Fátima, que você trouxe muito bem do pensar, de ficar... Este pássaro faz a portinha de acesso ao acesso melhor da sua altura, para observar o que está à sua volta, pegar o alimento, retornar e cuidar do seu lar. A escola abrir a janela, a casa abrir a janela, para ver como está a sua estrutura, como estava antes, Fátima, como estava antes, né, Cristina? Também o professor Silvio e o Paulo. Todos nós temos que olhar com outros olhares a escola. E aí eu gostaria de trazer as 2 dimensões que eu falei, da família, de uma diretora, que é a Maria dos Remédios Oliveira, diretora lá do colégio Dom Orione, de São Luís, que no dia 7 de maio veio a óbito pela Covid. Fiquei muito triste nesse dia quando eu soube o recado, porque é uma das escolas que eu fui visitar, viu Fátima, viu Cristina, viu Paulo, e o professor Silvio, conheceu ela porque ela veio nos visitar, veio visitar o Centro de Educação para o Pensar. E a filha dela, Geisa, hoje toca a escola. Por isso eu diria que ao abrir essa janela, é olhar a história da escola. Como foi a sua fundação, a sua peregrinação, a sua caminhada. E Dona Maria dos Remédios foi um exemplo ímpar de acolhida. Como era gratificante naquela escola.
Como era gratificante ir para a escola, como o professor Silvio falou, que dava da alegria de ir para a minha escola. Eu dei aula durante 25 anos e 13 numa escola. Como era gratificante abrir a sala e preparar a sala para os alunos entrar. O prazer era imenso. E ainda é imenso hoje abrir uma live como essa e ouvir pessoas tão felizes no falar, tão completas no falar. E aí encerro trazendo a família de Márcia e Marcelo, que eu me reportei antes, porque Márcia e Marcelo têm 3 filhos, o Mateus, a Maria Clara e Marcela. Os dois, um é policial e Maria Clara, se eu não me engano, ou Marcela, porque eu não peguei certinho quem é, uma delas pegou Covid, os dois pegaram Covid, melhor, os 2 filhos, e a família toda. Por que eu estou falando isso? É lá de Fortaleza, do meu Ceará. Fala assim porque a gente ama Manaus, ama o Nordeste, ama esse país, e eles receberam muito apoio da escola, eles receberam muito apoio da instituição, como a Fátima lembrou, poxa, ou a Cristina, se eu não me engano, como é importante ligar para a escola, como é importante eu ligar para a instituição. Eu encerro aqui esta fala, e aí eu faria a seguinte colocação final. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. De verdade. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Por isso, a escolha do material, a escolha da escola do nosso filho. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, professor Pedro. Obrigado, Fátima. Obrigado, Cristina. Tem uma pergunta também para a Fátima, que é da irmã Maria Antônia. Ela é da cidade de Arapongas, no norte do Paraná. Eu só vou ler a pergunta, porque eu acredito que nós não vamos ter tempo suficiente nem para a resposta da Fátima, nem para a resposta da Cristina, das 2 perguntas. A pergunta, Fátima, é a questão daqueles desafios que você foi colocando, e a irmã Maria Antônia coloca assim: escola que escuta. Precisamos ensinar muitos pais a aprenderem a escutar, pois eles não ouvem o grito dos seus filhos, dos seus colaboradores, enquanto professores que educam. Então, a questão é, o que você acha disso? O que você acha que nós, nesse retorno, daqui uns dias, tomara que seja rápido, precisaremos fazer? Então, eu queria agradecer a presença de todos. Eu acho que a Cristina queria deixar uma mensagem final. Parece que ficou isso acertado. Então, a Cristina, a Fátima também vai colocar, e aí depois nós encerramos. Então, Cristina e depois a Fátima. Eu quero agradecer, né, o convite, poder participar desse encontro, dessa troca de ideias, né, como a gente aprende com o fazer do outro, com a fala do outro. Dizer assim, a semana passada, eu ouvi uma história que, para mim, tem muito a ver com esse momento. E que é uma história africana, na verdade é um termo que os africanos usam, que se chama Ubuntu. Então, desejar Ubuntu para todo mundo, porque o significado dessa palavra é eu sou porque nós somos. Então, num momento como esse, é de fundamental importância que a gente perceba que a minha existência está correlacionada, de fato, com o outro, mais do que nunca. Que juntos nós vamos fazer a diferença. Já estamos fazendo, mas nós temos que perceber que a minha felicidade individual não traz mudança, não acarreta, não propicia desenvolvimento cognitivo nem emocional. Eu estou nesse mundo porque eu preciso do outro para ser feliz e para promover felicidade. Então, é isso que eu desejo para todos nós, que a gente possa continuar juntos, fazendo a diferença na vida de todos. Que o meu fazer não seja mais importante que o teu fazer, né, mas que juntos nós podemos e vamos mais longe o tempo inteiro. Muito obrigada de coração por esse convite. Prazer conhecer a todos. Obrigada a quem estava nos assistindo. E eu encerro a minha participação. Não tenho tempo para responder à irmã, né, a educadora, que perguntou sobre a escuta, mas eu aproveito para encerrar e me despedir de vocês dizendo o seguinte: a gente ensina a escutar escutando, ok? É isso. Um beijo para todos. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos. Nós estivemos aqui nesse momento com educadores do Brasil inteiro,
Isso nos deixa muito felizes e muito satisfeitos, porque é aquilo que a Cristina dizia, a gente faz porque somos, né? Então, não somos nós aqui de Florianópolis que estamos, não. Somos todos nós, todas as pessoas que aceitaram o convite para estarem aqui conosco neste momento. Queria, então, agradecer imensamente a todos, colocar os nossos assessores, a nossa pessoa, a minha pessoa, à disposição de todos, e estamos aqui assessorando e ajudando os educadores que nos procuram. E nós estamos também procurando as escolas para dizer que, enquanto Centro de Educação para o Pensar, enquanto Editora Zófos, nós estamos muito próximos e queremos estar muito mais próximos a você, educador, à escola como um todo. Então, fiquem bem e todos vamos nos cuidar. Eu acho que esta é a palavra forte desse momento. Precisamos nos cuidar para cuidar dos outros também. Então, fiquem bem e até a próxima, quando continuamos as nossas reflexões. Um grande abraço a todos e obrigado.